Nunca pensei que planejaria minha própria emboscada, mas lá estava eu, sentada em um apartamento imaculado no West Village que meu marido havia comprado com nosso dinheiro, só que não para nós. O sofá de couro ainda tinha aquele cheiro de mobília nova. Passei o dedo pelo braço do sofá, imaginando quantas horas extras no hospital teriam pago por aquele pequeno ninho de amor. 15 anos de casamento convertidos em metragem quadrada e móveis de grife. A ironia não me passou despercebida. Eu havia encontrado os documentos do imóvel 3 dias antes, enquanto procurava nossas declarações de imposto de renda. Uma LLC separada, pagamentos da nossa conta de investimento conjunta e uma chave escondida às pressas com rótulo depósito de escritório que absolutamente não abria nenhum depósito de escritório. A matemática não era complicada. Então, fiz o que qualquer mulher sensata faria ao descobrir a infidelidade imobiliária do marido. Me acomodei nele antes que ele pudesse. Olhei para o relógio. 19h42. De acordo com a agenda dele, Jason tinha um jantar tardio com um cliente hoje à noite. Engraçado como os jantares com clientes dele se multiplicaram nos últimos 8 meses. Ainda mais engraçado como sua colônia havia mudado, como ele de repente desenvolvera um interesse por fitness, como suas ligações de trabalho agora exigiam privacidade. Ouvi o elevador apitar do lado de fora da porta do apartamento. 2 vozes, uma masculina e uma feminina, se aproximaram, rindo de alguma coisa. Tomei um gole lento do Macallan de 18 anos que encontrara no armário da cozinha. As coisas boas dele, as coisas que ele nunca levava para casa. Espere só até ver a vista. A voz de Jason ecoou pela porta enquanto uma chave deslizava na fechadura. Valeu cada centavo. A porta se abriu, a luz do corredor se espalhou, destacando meu marido e uma mulher que eu nunca tinha visto antes. A mão dela estava confortavelmente aconchegada na curva do braço dele. Aquele gesto familiar que eu costumava fazer antes de se tornar ultrapassado em nosso casamento. Boa noite, querida, eu disse, acendendo o abajur ao meu lado. Bem-vinda ao lar, ou melhor, bem-vinda à sua outra casa. A mulher, pequena, provavelmente na casa dos 30 anos, com o tipo de beleza natural que exige muito esforço, congelou na porta. O rosto de Jason passou por uma transformação notável, de felicidade relaxada para choque e pânico mal disfarçado, em menos de 2 segundos. Chloe, ele conseguiu dizer, com a voz estrangulada. O que você é? Como encontrou o apartamento que está escondendo de mim há 6 meses? Levantei-me, recusando-me a permanecer sentada como se fosse a visitante. A melhor pergunta é como você achou que eu não encontraria. Você usou nossa conta de investimentos, Jason. Achou que eu não receberia extratos? A mulher deu um passo para trás. Jason, o que está acontecendo? Quem é? Estendi a mão com polidez exagerada. Sou Chloe, a esposa, a primeira proprietária, por assim dizer. E você é? Megan, ela sussurrou, sem pegar minha mão. Seus olhos se alternando entre mim e Jason como se estivesse assistindo a uma partida de tênis em que ambos os jogadores miravam nela. Megan, repeti. Adorei conhecer o motivo pelo qual meu marido trabalha tantas noites. Me diga, a área da saúde é realmente tão exigente assim? Ou ele também anda mentindo sobre a profissão dele? Chloe, isso não é. Começou Jason, o que parece. Terminei por ele. Engraçado. Foi exatamente isso que minha mãe disse quando pegou meu pai com a secretária. Tradição de família, eu acho. Caminhei em direção às janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Vista linda, iluminação excelente, conceito aberto. Tudo o que eu mencionei querer quando estávamos procurando uma casa no ano passado. Virei-me para encará-los. Lembra quando você disse que não tínhamos dinheiro para uma reforma, Jason? Acho que o que você quis dizer é que não tínhamos dinheiro para uma reforma para mim. Jason finalmente conseguiu se impor, guiando Megan gentilmente em direção à porta. Talvez você devesse ir, murmurou para ela. Ah, não, por favor, fique, insisti. Você participa dessa conversa tanto quanto qualquer outra pessoa. Afinal, você está morando em um apartamento que eu paguei parcialmente. Os olhos de Megan se arregalaram. Você é casado? Você me disse que era divorciado. E lá estava, a reviravolta que eu não esperava. Eu ri. E então tive uma explosão genuína de surpresa e diversão. Divorciado? Bem,
Isso é novidade para mim. Eu preparo refeições, lavo suas roupas e divido sua cama há 15 anos, sem interrupção ou documentação legal sugerindo o contrário. O rosto de Jason ficou vermelho. Chloe, por favor, não era assim que eu queria ser pega, respondi. Imagino que não. Nenhum trapaceiro marca sua própria festa de revelação. Caminhei até a bancada da cozinha, onde havia exposto minhas provas. Extratos bancários, documentos de propriedade e fotos de mensagens de texto que eu havia recuperado. Gostei especialmente dessa conversa, disse eu, apontando para uma captura de tela impressa. Aquela em que você disse a ela que eu estava emocionalmente indisponível desde a morte do meu pai, usando minha dor como desculpa. Esse foi um tipo especial de crueldade, Jason. O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para cortar o coração. Jason permaneceu imóvel, preso entre a esposa e a amante, parecendo um homem que acabará de perceber que estava pisando em uma mina terrestre. Então eu disse, batendo palmas com falsa alegria: quem quer um drink? Temos muito que discutir sobre imóveis, bens compartilhados e exatamente quanto o tribunal costuma conceder de pensão alimentícia quando um dos cônjuges usa fundos conjuntos para comprar propriedade secreta para o seu caso. Megan foi a primeira a romper o impasse. Ela pegou a bolsa de onde a deixará cair, em choque. Não acredito nisso, murmurou, com a voz oscilando entre a raiva e a humilhação. 6 meses, Jason. 6 meses de estou quase me divorciando e é complicado. Megan, espera. Jason estendeu a mão para o braço dela, mas ela o puxou. Não me toque. Ela recuou em direção à porta. Você me disse que estava morando com seu irmão enquanto finalizava o divórcio. Disse que sua ex-mulher estava amargurada e tentando tirar tudo de mim. Não consegui conter o riso. Ex-mulher? Amargurada. Fiz café da manhã para ele hoje. Megan olhou para mim, depois olhou para mim de verdade, de mulher para mulher. Desculpe, eu não sabia. Eu acredito em você, eu disse, e acreditei. O choque dela pareceu genuíno, mas você provavelmente deveria ir antes de se tornar testemunha de um homicídio. Ela assentiu e saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. E então restaram 2. Os ombros de Jason caíram enquanto ele se movia em direção ao armário de bebidas. Cheguei antes dele, batendo com força. Não, você não vai conseguir anestesiar isso. Você vai sentir cada segundo. Chloe, por favor, precisamos conversar sobre isso de forma sensata. De forma sensata? A palavra tinha um gosto amargo na minha boca. Foi sensato quando você me disse que não podíamos pagar tratamentos de fertilidade no ano passado por causa da instabilidade do mercado. Enquanto você injetava dinheiro aqui? Foi sensato quando eu suspendi minha carreira para que você pudesse continuar sua sociedade? Foi sensato quando eu fiquei ao seu lado durante a doença da sua mãe, seu primeiro consultório fracassado, sua depressão? Jason se encolheu a cada pergunta. Isso não é justo. Eu também estava lá por você. Estava. Porque me lembro de estar sentada sozinha na recepção do funeral do meu pai enquanto você atendia uma ligação de emergência do trabalho que agora suspeito que não tinha nada a ver com trabalho. Ele teve a decência de desviar o olhar. 15 anos. Jason. Foi isso que eu te dei. 15 anos cozinhando suas refeições favoritas, lembrando os nomes dos seus colegas, planejando nosso futuro. Minha voz falhou, apesar da minha determinação em permanecer fria. Sabe o que mais dói? Nem é o caso. É que você me deixou acreditar que estávamos construindo algo juntos enquanto elaborava uma estratégia de saída. Não foi bem assim. Ele protestou fracamente. Não. Então como foi? Ele afundou em um banquinho de bar, passando as mãos pelos cabelos. Não sei o que aconteceu. Nos acostumamos, na rotina. E então Megan entrou no consultório como nova representante farmacêutica. Ela era mais jovem, mais animada, não estava de luto pela morte do pai. Eu me interessei, disse ele baixinho. Ela fez perguntas sobre mim. Pareceu fascinada pelas minhas opiniões. Eu sei como isso soa patético. Você tem razão, parece patético mesmo. Encostei-me no balcão porque pergunto sobre o seu dia todos os dias há 15 anos. Ouvi suas opiniões sobre tudo, de política a marcas de picles. Mas você parou de me ouvir há anos, não é? Jason ergueu os olhos, a confusão estampada no rosto.
Na semana anterior a encontrar esses documentos, eu lhe disse que estava pensando em voltar a estudar para o mestrado. Você assentiu e disse: "Que legal." Balancei a cabeça. 2 noites depois, você mencionou como era ótimo eu estar contente com a minha vida. O silêncio dele confirmou o que eu já sabia. Ele não estava ouvindo. Quando exatamente você começou a planejar isso? O apartamento, a nova vida? Jason se remexeu, desconfortável. Eu não estava planejando nada. Simplesmente aconteceu. Um apartamento de $500.000 não acontece por acaso, Jason. Nem criar uma LLC para esconder ativos do seu cônjuge. Eu estava confuso, infeliz, e em vez de falar comigo, sua esposa, sua suposta melhor amiga, você decidiu investir em imóveis com nosso dinheiro e mentir para outra mulher sobre o divórcio. Cruzei os braços. Isso requer múltiplas decisões deliberadas, não confusão. Ele se levantou de repente, a frustração superando a culpa. O que você quer que eu diga, Chloe? Que eu sou uma pessoa horrível. Tudo bem, eu sou horrível. Fiz escolhas horríveis. O que eu quero é que você pare de agir, como se isso tivesse acontecido com você, e não sido algo que você fez. O ar entre nós parecia elétrico, carregado por 15 anos de parceria se dissolvendo em antagonismo. Você também não estava feliz, disse ele, em voz baixa. Não finja que estava. Quando foi a última vez que você tomou a iniciativa de fazer sexo, ou sugeriu que saíssemos para algum lugar? Você tem sido um fantasma no nosso casamento há anos. A acusação doeu, em parte porque havia um fundo de verdade nela. Eu havia me retraído, especialmente depois da morte do meu pai. Mas eu estava de luto, não de traição. Então sua solução para minha ausência emocional foi transar com outra pessoa e comprar um apartamento para ela com nosso dinheiro? Perguntei, com a voz perigosamente baixa. Não, sei lá, sugerir terapia, ter uma conversa honesta, demonstrar um pingo do compromisso que você prometeu em nossos votos? Jason não tinha resposta para isso. O mais insultuoso é que você nem teve coragem de terminar nosso casamento antes de começar um novo. Continuei. Você queria me manter como uma rede de segurança enquanto testava sua nova vida brilhante. Achou que eu não perceberia quando você finalmente decidisse fazer a troca, ou eu deveria simplesmente desaparecer quando você estivesse pronto para me descartar. Eu nunca quis te machucar, disse ele, a frase mais clichê do manual do traidor. E, no entanto, aqui estamos. Gesticulei ao redor do apartamento, a manifestação física do quanto você me machucou. Ele estendeu a mão para mim então, um gesto reflexo de anos de conforto físico. Dei um passo para trás. Não, minha voz era gélida. Você nunca mais vai me tocar. Algo mudou em seus olhos, talvez a percepção de que algumas linhas, uma vez cruzadas, jamais poderiam ser descruzadas. O que acontece agora? Perguntou ele, e pela primeira vez, ouvi medo genuíno em sua voz. Sorri então, não com calor, mas com a fria certeza de alguém que já havia mapeado a destruição que viria. Agora, discutiremos os termos da sua rendição. Na manhã seguinte, acordei sozinha na nossa cama. Jason tinha passado a noite na casa do irmão depois que eu informei que, se ele voltasse para casa, eu ligaria para a polícia para denunciá-lo por roubo. Não era exatamente verdade que usar fundos conjuntos constituía roubo, mas ele não sabia disso, e eu gostei de ver o pânico estampar-se em seu rosto. Peguei meu celular e enviei uma mensagem rápida para Sarah. Fechado. Reunião às 10. Sarah Jenkins não era apenas minha melhor amiga. Ela também era uma das advogadas de divórcio mais implacáveis de Chicago. A executora, como a chamavam no meio jurídico, mas não na cara dela, é claro. Nós nos conhecemos na faculdade e continuamos próximos mesmo quando minha carreira ficou em segundo plano em relação às ambições de Jason. Quando ela se ofereceu para assumir meu caso pro bono, eu recusei. Eu queria pagar o valor integral. Isso não era caridade, era guerra. Meu telefone apitou com a resposta dela. Escritório. Traga tudo o que combinamos. Não se esqueça dos registros comerciais. Sorri. Os registros comerciais. Jason achou que tinha sido muito esperto ao criar aquela LLC para comprar o apartamento, mas cometeu um erro crítico. Usou o endereço da nossa casa como endereço para correspondência. Cada extrato trimestral, cada documento fiscal,
Chegava diretamente às minhas mãos desde que eu gerenciava a correspondência enquanto ele trabalhava até tarde. Tomei banho e me vesti com propósito, escolhendo um terninho creme que projetava confiança e inocência ofendida. O visual perfeito para o tribunal que Sarah havia recomendado, embora ainda estivéssemos a meses desse estágio. Enquanto me maquiava, pensei no caminho que me levará até ali. Depois de encontrar os documentos do imóvel, não confrontei Jason imediatamente. Em vez disso, fiz o que faço de melhor: pesquisar. Passei 3 dias investigando, construindo um quadro abrangente da farsa dele. Primeiro, pedi um favor ao Connor, meu namorado da faculdade, que agora trabalhava no setor bancário. Só por curiosidade, você poderia me falar sobre uma LLC registrada neste endereço? Eu disse casualmente. Connor sempre foi apaixonado por mim, chegando a comparecer ao nosso casamento com um arrependimento mal disfarçado. Em poucas horas, ele me enviou tudo: a data de constituição da LLC, 6 meses antes, sua finalidade, a propriedade imobiliária e suas fontes de financiamento, principalmente nossa conta de investimento conjunta. Ele também sinalizou transferências incomuns, grandes quantias sendo transferidas da nossa conta conjunta para a conta pessoal do Jason e, em seguida, para a LLC. Em seguida, entrei em contato com a administração do apartamento, me passando por assistente de Jason. O Dr. Warren me pediu para verificar alguns detalhes de manutenção da nova unidade. Respondi com segurança, e eles gentilmente forneceram o histórico completo da compra, incluindo as datas em que Jason havia visitado o apartamento para visitas. Tudo convenientemente alinhado com suas supostas conferências médicas. Cheguei a contratar um investigador particular, por recomendação de Sarah, que fotografou Jason e Megan entrando e saindo do apartamento várias vezes ao longo de 2 semanas. Mas meu golpe de mestre foi algo completamente diferente. 3 anos atrás, quando atualizamos nosso plano patrimonial, insisti em uma cláusula de fidelidade em nosso acordo pós-nupcial. Jason riu disso, considerando-o desnecessário, mas assinou mesmo assim. É só linguagem padrão, eu disse casualmente, embora tivesse pago um extra ao nosso advogado para elaborar uma linguagem específica para nossa situação. A cláusula era elegante em sua simplicidade. Se um dos cônjuges se envolvesse em casos extraconjugais que resultassem em impropriedade financeira, como, digamos, comprar um imóvel para um amante, o cônjuge prejudicado receberia 70% de todos os bens conjugais, além da propriedade exclusiva de nossa residência principal. Jason havia se esquecido completamente disso. Eu, não. Verifiquei minha mala uma última vez. O acordo pós-nupcial, os documentos da LLC, as fotos do investigador particular, extratos bancários mostrando os fundos desviados e meu favorito pessoal. Um pendrive contendo um vídeo de Jason e Megan entrando no apartamento, com data e hora claras. Ao sair, meu telefone tocou. Jason, o que você quer? Respondi friamente. Chloe, por favor, podemos conversar sobre isso? Tem que haver um jeito de resolver. Guarde isso para alguém que ainda acredita nas suas mentiras. O interrompi. Vou me encontrar com meu advogado em 30 minutos para discutir o processo de divórcio. Advogado? Ele elevou a voz. Tavi, Chloe, vocês não acham isso prematuro? Devíamos tentar terapia primeiro. A hora da terapia foi antes de você comprar um apartamento para sexo com nosso fundo de aposentadoria. Eu explode, e só para deixar claro, eu sei sobre o dinheiro que você anda desviando do consultório também. Aquilo foi um blefe, mas a inspiração rápida dele me disse que eu tinha encontrado ouro. Nota mental. Peça para Sarah adicionar impropriedade financeira profissional à nossa investigação. Não foi para isso que serviu, ele gaguejou. Guarde para o seu depoimento, eu disse e desliguei. Enquanto dirigia até o escritório de Sarah, pensei nos preparativos silenciosos que fiz ao longo do último ano. Mesmo antes de descobrir o apartamento, algo em mim já havia percebido a mudança em nosso casamento. Abri minha própria conta bancária, comecei a transferir pequenas quantias da minha renda pessoal para ela, cataloguei nossos pertences, documentei nosso histórico financeiro e, o mais importante, reconectei-me com minha rede profissional. 2 meses antes, fiz uma entrevista para uma vaga no departamento de restauração do Instituto de Arte, minha área original antes de reduzir meus gastos para apoiar a carreira de Jason. Eles me ofereceram um emprego na semana passada. Eu não contei a Jason, era minha rede de segurança,
minha garantia de independência, independentemente de como o divórcio se resolvesse. Sara esperava em seu escritório, com a cara de uma predadora jurídica, de terno cinza escuro e saltos de sola vermelha. Você está surpreendentemente bem para alguém cujo casamento acabou de implodir, observou ela, gesticulando para que eu me sentasse. Estou me preparando para essa possibilidade há mais tempo do que você imagina, respondi, desempacotando minhas provas em sua mesa. Garota esperta. Sempre soube que você era o cérebro daquele relacionamento, disse ela, pegando o acordo pós-nupcial e sorrindo com apreço. Ah, sim, nossa pequena apólice de seguro. Vamos ver se ele se lembra de ter assinado isso. Ele não, confirmei. Quando mencionei divórcio ontem à noite, ele começou a falar em dividir os bens igualmente. Sara riu. Que generoso da parte dele oferecer a você o que a lei garantiria de qualquer maneira. Em seguida, ela examinou os documentos da LLC. Usar fundos conjuntos sem declarar? Infidelidade financeira clássica. Os tribunais detestam isso. Tem mais, eu disse, deslizando o celular. Confira as mensagens que ele me enviou nos últimos 6 meses. Toda vez que ele estava trabalhando até tarde no hospital, os dados de localização dele o mostravam no apartamento. Você rastreou a localização dele? Sara ergueu uma sobrancelha, impressionada. Compartilhamento familiar. Ele configurou isso anos atrás para que eu pudesse ver quando ele estava voltando do trabalho. Dei um sorriso fraco. Irônico, não é? Durante a hora seguinte, elaboramos estratégias. Sara entraria com pedido de divórcio, alegando adultério e má conduta financeira. Solicitaríamos uma audiência de emergência para congelar os bens, principalmente a LLC e o apartamento. Enquanto isso, eu continuaria documentando tudo e me preparando para seguir em frente com meu novo emprego. E a casa? Perguntou Sara. Você quer ficar lá ou vender? Pensei na casa de 4 quartos que compramos juntos, no jardim que eu havia cultivado, nas memórias, boas e ruins. Quero ficar com ela, decidi, não porque eu queira morar lá para sempre, mas porque quero que ele passe por ali e saiba que não é mais dele. Sara assentiu em aprovação. Essa é a minha garota. Agora, uma última coisa. Ela se inclinou para frente. Ele vai tentar se reconciliar. Homens como Jason entram em pânico quando percebem o que estão prestes a perder. Ele prometerá mudar. Implorará por outra chance. Você está preparada para isso? Pensei nas noites que passei esperando por ele, nos tratamentos de fertilidade que ele nos negou enquanto financiava sua vida secreta, nos anos que investi em uma parceria que estava lentamente se esvaziando por dentro. Eu estava preparada para passar a minha vida com ele, disse baixinho. Agora estou preparada para passá-la sem ele. Não há terceira opção. Sara estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Então, vamos garantir que você receba cada centavo que merece. Ao sair do consultório dela, meu telefone tocou com uma mensagem do Jason. Por favor, volte para casa. Precisamos conversar. Posso explicar tudo. Respondi com uma única resposta. Não sou eu quem precisa encontrar um novo lar. 3 semanas depois, eu estava na cozinha da nossa casa. Minha casa agora, de acordo com a ordem judicial temporária. Ouvindo a mensagem de voz cada vez mais desesperada de Jason. Chloe, por favor. O banco congelou as contas do consultório. Não consigo acessar nada. Meu advogado diz que este pós-nupcial pode nem ser executável. Precisamos conversar diretamente, resolver algo entre nós. Apaguei a mensagem e continuei picando os legumes para o meu jantar. Agora só havia um lugar para servir. O silêncio da casa não me incomodava mais. Era purificador. A audiência de emergência ocorreu exatamente como Sara previu. Quando o juiz viu as evidências de improbidade financeira, não apenas o apartamento, mas também, como descobrimos, quase $200 mil que Jason havia desviado de seu consultório médico para investimentos pessoais, ele imediatamente deferiu nosso pedido de congelamento de bens e me concedeu o uso exclusivo temporário de nossa residência principal. Jason foi condenado a continuar pagando a hipoteca e as contas de serviços públicos, mantendo sua própria moradia separada. A expressão em seu rosto quando o juiz anunciou que a decisão valeu cada centavo dos honorários advocatícios de Sara. Seu advogado,
Um amigo de clube de campo especializado em direito tributário, não em vara de família, foi completamente superado por Sara. Tentaram argumentar que o acordo pós-nupcial foi assinado sob coação. Não foi. E que o apartamento era um imóvel de investimento legítimo. Claramente não era. Meu telefone tocou novamente. Não era o Jason dessa vez, mas a Megan. Eu tinha dado meu número a ela depois do nosso confronto, pressentindo que ela poderia estar quase tão surpresa quanto eu. Depois de um momento de hesitação, atendi. Olá, Megan. Chloe, sua voz estava tensa. Achei que você deveria saber de uma coisa. Estou ouvindo. Jason veio me ver ontem. Ele disse que você estava sendo irracional, que estava tentando destruí-lo por despeito. Ele queria que eu testemunhasse que não havia nada entre nós até que vocês dois se separassem. Eu ri amargamente. Claro que sim. E o que você disse? Eu mandei ele para o inferno. Havia uma nova dureza em sua voz. Eu também disse a ele. Estou grávida. A faca que eu segurava caiu ruidosamente no balcão. Você tem o quê? 11 semanas. Descobri logo depois daquela noite no apartamento. Eu não ia contar a ele, mas aí ele apareceu me pedindo para mentir por ele, e eu simplesmente não consegui mais me conter. A sala pareceu se inclinar um pouco depois de anos com Jason me dizendo que não estava pronto para ter filhos. Depois das discussões sobre fertilidade, ele adiava constantemente. Sinto muito, continuou Megan. Sei que deve ser doloroso ouvir isso, mas achei que você deveria saber diretamente de mim, não como uma surpresa no tribunal. Agarrei-me ao balcão para me equilibrar. Obrigada por me contar. O que você vai fazer? Vou ficar com o bebê, disse ela com firmeza, e vou pedir pensão alimentícia. Não o quero de volta, meu Deus, não, mas essa criança merece apoio financeiro de ambos os pais. Uma risada inesperada brotou do meu peito. Bem, talvez você queira entrar na fila. Não vai sobrar muita coisa depois do divórcio. Houve uma pausa. Então Megan perguntou, você estaria disposta a nos encontrar pessoalmente? Tem mais uma coisa que você deveria saber. Foi assim que me vi sentada em frente à amante grávida do meu marido, em um café tranquilo, na tarde seguinte. Megan parecia diferente, menos recatada, mais humana de alguma forma. Ela empurrou um envelope pardo sobre a mesa. Depois que Jason saiu do meu apartamento, comecei a pensar sobre o que mais ele poderia ter mentido. Então investiguei um pouco. Ela acenou com a cabeça em direção ao envelope. Acontece que seu marido tem um padrão. Dentro havia e-mails impressos, capturas de tela de redes sociais e o que pareciam ser conversas de aplicativos de namoro, todas do Jason, todas com mulheres diferentes, abrangendo quase 5 anos. Não fui só eu, disse Megan baixinho. Houve pelo menos outras 4 pessoas que consegui encontrar, a maioria de curto prazo. Mas tem uma, Rebecca, com quem ele tem um relacionamento esporádico há 3 anos. Ela também trabalha no consultório dele como representante farmacêutica. Folheei as evidências com mãos surpreendentemente firmes. Por que você está me dando isso? Megan tomou um gole de chá de ervas. Porque ele tentou me fazer cúmplice das mentiras dele. Porque ele me disse que você era fria e sem amor, quando agora vejo que você é tudo menos isso. E por quê? Ela colocou a mão protetora sobre a barriga ainda lisa. Quero que minha filha saiba que fiz a coisa certa, mesmo quando foi difícil. Observei seu rosto, em busca de manipulação ou intenções ocultas, mas só encontrei sinceridade exausta. Obrigada, disse eu finalmente. Isso vai ajudar. Tem mais uma coisa, ela hesitou. O Jason me disse que está planejando alegar que o escritório está falindo, que precisará declarar falência para evitar o acordo. Mas eu vi os livros contábeis. O escritório está indo melhor do que nunca. Ele está apenas escondendo renda. Sorri lentamente. Essa é uma informação muito interessante. 2 dias depois, sentei-me no escritório de Sara enquanto ela revisava as provas de Megan. Isso muda tudo, disse Sara, com os olhos brilhando de prazer predatório. Vários casos ao longo dos anos. Não um erro isolado. Fraude financeira, perjúrio planejado sobre o valor da prática. Ela olhou para mim. Não vamos apenas vencer, Chloe, vamos aniquilá-lo. Qual é o nosso próximo passo?
Solicitamos um contador forense para avaliar a prática. Depoemos essas outras mulheres. E ela deu um sorriso malicioso. Convidamos Megan para o nosso lado do tribunal. A semana seguinte trouxe o confronto que eu esperava. Jason apareceu na minha porta sem avisar. Sua aparência normalmente impecável agora amarrotada e desesperada. Você precisa parar com isso, Chloe. Implorou ele quando abri a porta com relutância. O consultório não sobreviverá a uma auditoria forense. Tudo o que construí vai ruir. Encostei-me no batente da porta, bloqueando sua entrada. Você não deveria ter construído tudo com base em mentiras. Cometi erros terríveis, mas essa vingança vai nos destruir financeiramente. Sua voz falhou. Você não se lembra dos bons anos? 15 anos de casamento não significam nada. Observei o homem com quem um dia planejei envelhecer, em busca de qualquer resquício da pessoa que amei. Eles significavam tudo para mim, Jason. É por isso que sua traição não pode ser perdoada. A Megan está grávida. Ele deixou escapar, observando minha reação. Eu sei, ela mesma me contou logo antes de me mostrar as evidências dos seus outros casos. A cor sumiu do rosto dele. O quê? Rebecca? Elisa? Sofia? Lauren? Recitei os nomes como uma ladainha. Você achou que a Megan era especial? A única que importava o suficiente para me contar? Ele cambaleou um pouco. Chloe, aqueles eram. Guarde isso, interrompe-o. Seu depoimento é na semana que vem, sob juramento. Pense bem se quer adicionar perjúrio à sua crescente lista de escolhas terríveis na vida. Antes que ele pudesse responder, um carro parou na garagem. Sarah surgiu, seguida por um homem carregando equipamento fotográfico. Momento perfeito, eu disse, animada. O avaliador está aqui para documentar tudo na casa para divisão de bens. Você se lembra da nossa porcelana de casamento, das obras de arte que colecionamos, dos móveis que você insistiu que precisávamos? Vamos catalogar tudo hoje. Jason observava impotente enquanto eles se aproximavam. Essa não é você, Chloe. Essa pessoa fria e calculista. Essa não é quem você é. Olhei fixamente para ele. Você tem razão. Foi você quem me fez. Quando Sarah e o avaliador chegaram à porta, dei um passo para trás. Você deveria ir agora. Sua vida está desmoronando, e eu não gostaria que você perdesse um segundo sequer assistindo a isso. Ele saiu sem dizer mais nada, ombros caídos em derrota. Pela primeira vez desde que descobrira sua traição, não senti satisfação em sua dor. Apenas uma certeza silenciosa de que a justiça finalmente estava sendo feita. 6 meses depois, eu estava na galeria do Instituto de Arte, supervisionando a instalação de um Monet recém-restaurado. Meu novo cargo como assistente de conservação provou ser tudo o que eu esperava. Desafiador, gratificante e completamente meu. O divórcio havia sido finalizado 3 semanas antes. No final, Jason não contestou os termos. Quando confrontado com a montanha de evidências, os múltiplos casos extraconjugais, as fraudes financeiras, o perjúrio planejado sobre o valor de seu escritório, ele desistiu completamente. Recebi a casa, que prontamente coloquei à venda, 75% do nosso patrimônio conjugal. Bens e pensão alimentícia em curso diminuiriam gradualmente ao longo de 5 anos, à medida que eu reconstruísse minha carreira. Jason manteve seu escritório, embora a auditoria forense tivesse revelado manobras financeiras questionáveis o suficiente para justificar uma investigação separada da Receita Federal. O apartamento em West Village havia sido vendido, e os lucros divididos de acordo com o acordo pós-nupcial. Nunca mais pisei nele depois daquela primeira noite. A lembrança de estar sentada naquela cadeira de couro, esperando minha vida implodir e se transformar simultaneamente, foi suficiente. Megan deu à luz uma filha há 2 meses. Mantivemos uma amizade estranha e cautelosa, consolidados por uma traição compartilhada e agora unidos por uma filha que eu ocasionalmente via em fotos, mas que provavelmente nunca conheceria. Jason se envolvia minimamente na vida da filha, enviando pensão alimentícia, mas mantendo distância emocional. Alguns padrões nunca mudam. Meu celular vibrou com uma mensagem da Sarah. Os drinks hoje à noite para celebrar aquele curador britânico que você mencionou estarão nos Gibsons. Sorri.
Sarah havia se nomeado minha madrinha de reingresso na vida de solteira, insistindo que os 38 estavam apenas começando e que eu tinha anos de sensualidade pela frente depois de ter sido desperdiçada com aquele médico infiel. Talvez eu tenha respondido: instalação aqui, avisaremos você. Enquanto eu instruía o técnico de iluminação a ajustar o ângulo de iluminação do Monet, senti uma presença atrás de mim. Virei-me e encontrei Connor, meu namorado da faculdade, agora um executivo bancário que me ajudara a desvendar as fraudes financeiras de Jason, parado com as mãos nos bolsos. Os boatos são verdadeiros, disse ele, olhando para a pintura. Você conseguiu o trabalho de restauração. Já faz 6 meses, confirmei, surpresa ao vê-lo. O que o traz ao Instituto de Arte numa tarde de quinta-feira? Almoço de negócios por perto, mas, sinceramente, ele sorriu timidamente. Ouvi por amigos em comum que você estava trabalhando aqui. Pensei em ver se você gostaria de tomar um café qualquer dia desses. Eu o observei, o sorriso torto familiar, a confiança que sempre lhe fora natural, a história entre nós que antecedeu toda a dor. Café? Repeti, pensativa. Só café por enquanto. Seus olhos encontraram os meus diretamente. Eu soube de tudo, Chloe. Sinto muito pelo que você passou. Obrigada. Foi educativo. Voltei-me para a pintura. Aprendi do que sou capaz, o que nunca mais tolerarei. Parece uma mulher que sabe exatamente o que quer, observou Connor. Chegando lá, admiti. Tem dias que ainda estou encontrando meu caminho. Ficamos em um silêncio confortável, contemplando Monet, como os nenúfares pareciam flutuar na superfície, escondendo profundezas. Então, café? Ele sugeriu gentilmente. Ainda não, decidi, mas talvez jantar no mês que vem, quando eu estiver pronta. Ele assentiu, aceitando limites sem questionar. Estarei aqui quando você estiver. Sem pressa. Depois que ele saiu, fiquei na galeria, observando os visitantes se movimentarem pela exposição, cada um vendo algo diferente na mesma obra de arte. 6 meses atrás, eu achava que sabia exatamente como seria minha vida, 15 anos mapeados. Em sonhos compartilhados e planos unificados, agora cada dia era desconhecido, construído inteiramente por minhas próprias escolhas. Naquela noite, ao recusar o convite de Sarah e, em vez disso, caminhar sozinha pelo Millennium Park, me vi parando para observar um jovem casal discutindo perto da escultura de feijão. A mulher enxugava as lágrimas enquanto o homem gesticulava enfaticamente. Sua linguagem corporal gritava defensiva. Por um momento, vi a mim mesma e a Jason neles. Os desentendimentos iniciais que eu havia superado, os sinais de alerta que eu havia pintado de branco por meio de concessões e concessões. Quase me aproximei deles. Quase compartilhei minha sabedoria arduamente conquistada sobre confiar nos instintos e manter limites. Em vez disso, continuei caminhando, deixando que encontrassem seu próprio caminho, assim como eu finalmente havia encontrado o meu. De volta ao meu novo apartamento com vista para o Lago Michigan, servi uma taça de vinho e abri meu laptop para revisar técnicas de conservação para um projeto futuro. Enquanto trabalhava, percebi que estava sorrindo, não exatamente de felicidade, mas de algo mais profundo, a satisfação da autonomia recuperada. A campainha do prédio interrompeu minha concentração. A voz do porteiro estalou pelo interfone. Senhora Reynolds, há uma entrega para você lá embaixo. Encontrei um pacote sem endereço de remetente. Dentro havia um pequeno e requintado peso de papel de vidro contendo o que parecia ser um nenúfar, notavelmente semelhante ao Monet que eu estava restaurando. Um bilhete o acompanhava. Para novos começos quando estiver pronta, sem pressa. C. Coloquei o peso de papel no parapeito da janela, onde a luz da manhã o alcançaria. Não um compromisso, ainda não. Apenas uma possibilidade a ser considerada quando chegasse a hora certa. Naquela noite, enquanto estava na minha varanda observando a superfície do lago se mover sob o luar, pensei na jornada estranha e dolorosa que me trouxera até ali. A traição que quase me destruíra, em vez disso, me forçara a me reconstruir, mais forte e sábia do que antes. Eu não apenas sobrevivera à traição de Jason, eu a transcendera. A mulher que estivera sentada esperando naquele apartamento 6 meses antes, com o coração palpitando de traição e raiva, se fora. Em seu lugar, estava alguém nova,
Uma mulher que aprenderá que os votos mais importantes não são os que fazemos aos outros, mas as promessas que fazemos a nós mesmas. Há novos começos, sussurrei para a noite, erguendo meu copo apenas para mim. Afinal, eu era a única plateia que importava agora.